Olá, aqui é o professor Jorge Henrique e hoje eu vou ministrar a 15ª aula da disciplina de Ciências Ambientais do curso técnico de Meio Ambiente, primeiro ano do ensino médio. A aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o ciclo do carbono. Bom, o ciclo do carbono, ele interage muito com os ciclos que nós já discutimos, principalmente o ciclo da água e o ciclo do oxigênio, certo? Então vocês vão ver algumas coisas, porém voltadas ao ciclo do carbono. Bom, conceitos. O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico que permite transformar o carbono em diversos estados e percorrendo diversos reservatórios, certo? Mas a sua principal forma de liberação é na forma do dióxido de carbono, ou CO2. Essa reciclagem do carbono permite e possibilita que a matéria viva, o carbono, seja passado ao longo de toda a cadeia alimentar, bem como seja reposta para os seres vivos e para os diversos reservatórios, sejam eles na litosfera, hidrosfera e biosfera, ou atmosfera. O ciclo do carbono ele existe há milhares de anos, certo? E ele, inclusive, é muito estudado, é um ciclo extenso. O carbono, inclusive, é utilizado para detectar fósseis. Então, é a sua importância para a ciência e a sua complexidade. Bom, os processos básicos, né, que nós temos a interação do carbono. Inicialmente, a combustão, como já havíamos discutido, né, que requer oxigênio, consome oxigênio, libera gás carbônico e água, além de produzir calor. A fotossíntese, que utiliza a glicose, a luz do sol, para capturar o carbono e, junto com a água, produzir glicose e oxigênio, certo? Eu coloquei aqui para vocês pesquisarem sobre ciclo de Calvin, porque à medida que eu estava estudando para fazer as questões, eu vi que tem muita questão do Enem saindo sobre o ciclo de Calvin e o ciclo de Krebs, que é o ciclo relacionado à respiração celular. A respiração celular, também já vimos, é o processo do qual os seres vivos produzem energia. Nesse ocorre o contrário. Os seres vivos pegam a glicose, consomem o oxigênio para liberar energia para suas células, dióxido de carbono e água. A decomposição também é um processo que envolve carbono, muito similar à respiração celular, que além de devolver o carbono para a atmosfera e para o solo, faz a ciclagem de diversos outros nutrientes. Vou botar aqui mais um ciclo de carbono representado de forma mais simples. E as etapas ou subdivisões do ciclo do carbono. Bom, gente, alguns autores dividem o ciclo do carbono em ciclo geológico e ciclo biológico. Vale a pena você dar uma olhada nisso, porque o ciclo geológico é um ciclo mais lento, enquanto o biológico é mais rápido. O biológico envolve os seres vivos e o ciclo geológico envolve o ciclo das rochas, envolve todos os reservatórios geológicos mesmo do carbono. Impactos humanos no ciclo do carbono. Veja bem, nós já estamos estudando há algum tempo e vemos que o ser humano é uma força descomunal. Ele, diferente dos demais seres vivos, ele consegue produzir matérias e recursos que o meio não conhece, né? E é por causa desse poder que o ser humano tem um impacto tão grande no meio ambiente. E no ciclo do carbono, ele afeta diretamente essa divisão do ciclo rápido e do ciclo lento. Porque o ciclo lento, para você liberar e capturar carbono pelo ciclo lento, leva milhões e milhões de anos. Daqui que o carbono seja preso, seja acumulado no solo e vire petróleo, por exemplo, leva milhões de anos. A formação do petróleo são seres vivos que se acumularam no leito do rio ou do oceano, que é mais comum, e aí esses seres vivos foram soterrados e devido ao isolamento causado por esse soterramento, começou -se a se formar os depósitos de petróleo, os depósitos de pedras relacionados ao carbono, né? Tanto o petróleo quanto o carbono mineral. Então, é um processo que leva milhões e milhões de anos para formar petróleo é, gás metano e carbono mineral. Então, é um processo muito lento. Só que o ser humano está acelerando. Por quê? Porque com a tecnologia ele acaba extraindo desses reservatórios e liberando carbono com a queima dos combustíveis, a queima do carbono mineral, e acaba liberando toneladas e toneladas de carbono na atmosfera. Por isso que o petróleo e o carbono mineral são considerados recursos não renováveis, porque eles levam milhões e milhões de anos para ser formados e o ser humano consegue utilizá-los ou consumi-los em questão de anos ou até mesmo décadas. O carbono ele também tem um importante papel no controle de temperatura global. Ele atua diretamente no efeito estufa.
Digamos que o carbono é como se fosse um termostato, ele que regula a temperatura do planeta através da sua concentração na atmosfera. E se na atmosfera ocorre a retirada de carbono, a Terra esfria. Se ocorre a liberação de muito carbono, a Terra esquenta. E mesmo essas pequenas alterações podem mudar o clima de diversas regiões. Por exemplo, a erupção vulcânica que liberou toneladas e toneladas de carbono, ela altera o clima daquela região. Imagina as toneladas que o ser humano está lançando desde a Revolução Industrial, que é uma questão muito séria, que desde a metade do século XIX, que o carbono vem sendo usado nas atividades da indústria, para produção de energia, para consumo. O gás mesmo de cozinha que você utiliza provavelmente veio de fontes de, de, de fontes junto com o carbono, capturadas pela indústria para a produção de energia. E os gases de efeito estufa, entre eles, nós podemos destacar tanto o gás carbônico como o metano, que são dois gases fundamentais para esse efeito e que estão agravando o efeito estufa. É por isso que hoje em dia os profissionais da área ambiental buscam tentar calcular os efeitos desse consumo de carbono e das atividades humanas sobre o meio ambiente. É isso aqui que surge o conceito de pegada ecológica, que é um conceito criado para tentar ilustrar ou então determinar o mais próximo possível a relação entre o consumo dos recursos naturais e a capacidade do meio ambiente de repor esses recursos. E a pegada de carbono, imagina que você está numa praia, você vai andando e vai causando várias pegadas. Pegada de carbono, ou a pegada ecológica, ou a pegada ambiental, é um conceito que tenta verificar o tamanho da sua pegada no meio ambiente, o tamanho do seu impacto, de suas atividades, ou de uma sociedade, ou de uma indústria no meio ambiente, certo? Ela faz isso com diversos estudos e diversas estimativas, porque não tem como precisar perfeitamente quanto a sociedade está destruindo o meio ambiente e o quanto o meio ambiente resiste a isso. Então, os cientistas eles fazem estimativas, através de quantificando mesmo, tentando estimar, chegar a um número mais próximo possível de quantos litros de água uma pessoa consome, ou então quantas toneladas de carbono a pessoa emite por dia, ou quantos acres de terra são necessários para desenvolver determinada atividade. Então, a partir disso, os cientistas buscam calcular e mensurar o impacto das ações humanas no meio ambiente. E a pegada ecológica ela utiliza diversos fatores, como estão descritos aí. E ela pode ser organizada, segmentada, seja na pastagem, na produção, no consumo de energia, na absorção de dióxido de carbono, enfim, existem vários métodos para isso. E como atividade qualitativa, eu vou pedir para vocês assistirem uns vídeos sobre ciclo carbono, que estão na apostila, e tentar fazer o cálculo de pegada de carbono. Mas calma, esse cálculo você já faz automaticamente através dos links. Por enquanto, eu não vou pedir para você calcular nada. Fique tranquilo. Mas é interessante, é uma atividade que vai valer pontos qualitativos. Façam, vocês vão gostar. E depois eu quero que vocês postem lá no fórum qual o valor que cada um de vocês encontrou e como vocês podem, as estratégias que vocês podem estar adotando. Não estou obrigando ninguém a adotar. É só você discutir o que você pode fazer para reduzir sua pegada de carbono. Tá bom? Observações gerais sobre o ciclo do carbono. Bom, essa parte aqui eu tentei organizar várias curiosidades, como eu disse para vocês, é um ciclo extenso, então é necessário que vocês estudem, leiam a apostila e vão atrás de novos links, porque tem muita coisa. Para você ter ideia, por exemplo, a maioria do carbono na biosfera, ele está também dissolvida na água dos mares, ou seja, o carbono ele está nos oceanos também. Ele pode ser encontrado em sedimentos marinhos, que esses sedimentos que futuramente vão formar o petróleo e seus derivados. As plantas, olha só, coisa interessante, elas utilizam o carbono da atmosfera, óbvio. Já as algas, né, as plantas aquáticas e fitoplânctons utilizam o carbono dissolvido na água, certo? E o carbono ele encontra diversos caminhos dentro da Terra e pode formar diversos minerais, como o bicarbonato, o cálcio e a greda, que é um tipo de argila. Além disso, todas as formas de vida são baseadas em carbono. Isso quer dizer o quê? Que um ser vivo, à medida que cresce, ele vai acumulando carbono na sua composição. E as florestas são depósitos imensos de carbono, porque a madeira que as árvores produzem, elas acumulam carbono ao longo de toda a sua vida. E quando elas morrem ou são queimadas, elas liberam esse carbono. Então, se você imaginar a floresta amazônica, ela tem milhares e milhares de toneladas de carbono puro. E sim, a única forma
que se fixar de maneira eficiente o carbono, tirar ele da atmosfera e botar ele de volta no solo ou de volta em outro reservatório, é através do cultivo de plantas. Só se captura carbono com o cultivo de plantas, com o cultivo de florestas, inclusive. O metano, que ele é produzido, em geral, quando não tem a presença de oxigênio. Se você tem um meio que não tem oxigênio, as bactérias anaeróbias vão passar a produzir metano, e o metano é um gás muito comum do extrato digestivo dos animais, desculpe a expressão, no peido mesmo. E aí o metano, ele pode ser encontrado em seres vivos, nos lixões, inclusive pode ser utilizado na indústria para a produção de energia. Os lixões, eles podem ser canalizados para a produção de energia. Outra forma também do carbono entrar na atmosfera é através de erupções vulcânicas, como eu já havia falado. Por isso que vale a pena você dar uma olhada no ciclo das rochas. Nós não vamos ter como abordar esse ciclo aqui na disciplina, mas é muito interessante. Além disso, ele é utilizado na indústria para compor diversos materiais, como a fibra de carbono, o diamante e o grafite, tá bom? Por hoje é só. E além do que eu já pedi para vocês estudarem, porque veja só, é um assunto muito complexo, é interessante vocês darem uma lida sobre a questão de como tornar nossas cidades menos emissoras de carbono, sobre arquitetura verde, que é um conteúdo muito interessante. Se vocês tiverem tempo, dá uma olhada. E é bem legal para, se vocês quiserem delimitar isso como um futuro para profissional de vocês mesmos, porque é uma das áreas que cresce muito na questão ambiental e arquitetura verde, entre outras. Por hoje é só. Grande abraço e até mais. Bons estudos.